Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As crianças que vão lá para o Kids, os pais podem direcionar elas para lá. Enquanto as crianças vão se direcionando para lá, os irmãos descem aqui do louvor para se colocarem nos seus lugares. Os irmãos podem ir abrindo as suas Bíblias aí comigo, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses no capítulo 3, verso 17. Filipenses 3, capítulo 3, no verso 17. Hoje nós encerramos o capítulo 3 da nossa exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Pessoal do som, lá, se conseguir dar só um pouquinho de retorno para mim, mínima coisa. Filipenses, aqui tá bom. Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler hoje dos versos 17 a 21. Depois da leitura e da oração aqui, os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas ali para acompanharem a exposição do texto também, que vai ser feita. Filipenses capítulo 3, dos versos 17 a 21, amém? Acompanhe a leitura comigo. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que demos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Se você puder, feche seus olhos aí. Nós vamos orar ao Senhor aqui nesse momento. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, e nós queremos Te dar graça, Senhor, por mais um domingo que nós estamos aqui reunidos diante de Ti como igreja, Senhor, para cultuar a Ti, para louvar o Teu nome, Senhor, e para nesse momento, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco por meio da Sua santa e poderosa palavra, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, comunica ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu povo, as verdades da Tua palavra aqui nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo que aqui está, Senhor, que Ele trabalhe no nosso meio, Senhor, aplicando, Senhor, as verdades da Tua palavra ao coração do Teu povo, quebrantando, Senhor, corações que possam estar resistentes à Tua palavra, Senhor. Nós oramos a Ti, Te pedimos, estenda a graça, fala com o Teu povo essa noite, Senhor, e que o nome de Jesus possa, mais um domingo, Senhor, ser exaltado acima de todo e qualquer nome no nosso meio, Senhor. Nós oramos a Ti, rendemos graças a Ti, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento aí? Estamos caminhando, né? Caminhando devagarzinho para encerrar nossa exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 3 aqui. Depois aí temos mais 2, 3 sermões nos próximos domingos. Encerramos então a exposição da carta de ponta a ponta, como nós sempre falamos. O tema do nosso sermão hoje, com base no texto que nós lemos aqui, nós vamos falar hoje sobre os inimigos da cruz de Cristo. Esse é o alvo do nosso sermão hoje, e o tema dele, os inimigos da cruz de Cristo. No domingo passado, né, nós sempre fazemos isso, todo domingo, então damos uma recapitulada breve do que nós falamos no último domingo, e então adentramos a exposição do texto que é o alvo do nosso sermão. Recapitulando então brevemente, rapidamente, no sermão anterior, do domingo passado, nós aprendemos sobre a necessidade do progresso na vida cristã. Então nós falamos sobre a questão de progredir, de avançar, de crescer espiritualmente. Aprendemos ali no domingo, no nosso sermão, basicamente, resumidamente, sobre 3 atitudes que caracterizam o progresso na vida cristã. E aí nós vimos essas 3 atitudes, uma a uma: humildade, disciplina e maturidade. São 3 atitudes que caracterizam o progresso na vida cristã do povo de Deus. No texto de hoje, no texto que nós lemos aqui, Paulo ele está aqui fazendo uma advertência séria à igreja. Ele está fazendo um alerta à igreja de Filipos. Ele está alertando eles que existem pessoas que convivem no meio do povo de Deus, que professam algum tipo de fé, mas na prática são pessoas que se opõem à cruz de Cristo.
Paulo está alertando a igreja de Filipos sobre isso. E Paulo vai chamar essas pessoas que se opõem à cruz de Cristo de inimigos da cruz de Cristo. Paulo denomina eles como inimigos da cruz de Cristo. Esses inimigos, eles não são primeiramente perseguidores de fora. Paulo está aqui falando de pessoas que estavam dentro da igreja. Nós vamos ver isso no decorrer da exposição do sermão. Mas ele não está falando aqui de pessoas que estavam fora da igreja, mas de pessoas que estavam dentro do contexto dela. De pessoas que estavam dentro, de gente que participava da vida da igreja, de gente que estava próxima da igreja, mas que a vida delas, a vida prática, como nós falamos no último domingo aqui, é uma vida que nega o padrão da cruz. Então, olhando aqui, Paulo não está falando aqui especificamente que os inimigos da cruz são os judaizantes, que nós vimos anteriormente, aqueles que exigiam a circuncisão para que pudesse ser salvo. Paulo não está falando desse tipo de pessoas. Ele não está falando aqui de legalistas que acrescentavam regras. Paulo está falando aqui de libertinos, de pessoas que adotaram um padrão de libertinagem, de homens que eram dominados por seus próprios desejos, de homens que rejeitavam a vida de renúncia que a cruz exige. Isso torna o alerta de Paulo ainda mais sério, porque Paulo está falando desse tipo de pessoa que está dentro da igreja. Então o alerta de Paulo aqui é um alerta sério. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja e que estão vivendo um padrão moral de libertinagem, de pessoas que estão dentro da igreja, mas que não abraçam a cruz de Cristo como seu modelo de vida, de pessoas que estavam dentro, em comunhão com o povo de Deus. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde muitos afirmam seguir a Cristo, e a quantidade de crentes, de evangélicos, de cristãos, nós podemos denominar como queremos, mas há uma grande quantidade, uma enormidade de pessoas que afirmam seguir a Cristo, que afirmam ser crentes, que afirmam ser discípulas de Cristo. Mas nessa grande maioria de pessoas que afirma ser crente, a minoria delas adota um padrão de vida cruciforme. É a minoria que adota um padrão de vida que é moldado pela cruz. Ou seja, há muitos evangélicos, mas poucos que vivem como verdadeiros evangélicos. Há muitos crentes, mas poucos que vivem como verdadeiros crentes. Há muitos que se gloriam na cruz de Cristo para a salvação, mas que não adotam a cruz de Cristo como seu padrão de vida constante. É sobre essas pessoas que Paulo está falando. Diante disso, irmãos, surge uma pergunta aqui que é inevitável: como nós podemos identificar os inimigos da cruz de Cristo? Se eles estão dentro, se eles fazem parte do povo de Deus, se teoricamente eles são membros da igreja, porque é desse tipo de pessoa que Paulo está falando, como nós identificamos os inimigos da cruz de Cristo? A questão não é apenas como nós identificamos aqui nessa noite, irmãos. A questão é nós olharmos para o padrão cruciforme que somos chamados a viver, analisarmos as nossas vidas e concluirmos se de fato nós somos cristãos ou se nós não nos tornamos igualmente inimigos da cruz de Cristo. Diante do alerta de Paulo, diante daquilo que estava acontecendo dentro da igreja de Filipos, diante daquilo que está acontecendo dentro da igreja do Senhor hoje, como nós podemos identificar os inimigos da cruz de Cristo? Paulo vai nos mostrar aqui nesse texto 3 características deles. 3 características claras daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo nos mostra 3 evidências claras de pessoas que parecem crentes, mas que na verdade são inimigas da cruz de Cristo. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. As 3 características dos inimigos da cruz de Cristo. A primeira delas, a primeira característica dos inimigos da cruz de Cristo, anote aí: os inimigos da cruz de Cristo, eles rejeitam o padrão da cruz de Cristo. Eles rejeitam o padrão da cruz de Cristo. Paulo, ele inicia aqui estabelecendo que a vida cristã verdadeira, ela possui um verdadeiro padrão visível. A verdadeira vida cristã, ela possui um padrão visível.
No verso 17, nós vamos desmembrar ele aqui. Mas no verso 17, Paulo diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo deixa claro que a vida cristã verdadeira possui um padrão visível. E esse chamado que ele faz aqui para os irmãos de Filipos, pedindo para que eles o imitassem, não está surgindo isoladamente. O texto de hoje é uma continuidade do que falamos domingo passado, aonde falamos sobre o progresso na vida cristã. Paulo está aqui dando continuidade no que ele acabou de afirmar anteriormente, dos versos 12 a 16, aonde ele se apresentou como alguém que ainda estava em progresso na sua vida cristã, mas como alguém que tinha uma direção, como alguém que tinha um alvo. Paulo não é um homem que apenas ensina, ele coloca a sua vida como referência. Paulo, ele doutrina a igreja, e depois de doutrinar a igreja, ele diz: me imitem. Ele não é alguém que apenas está ensinando a igreja, ele está colocando a sua vida como referência à igreja. Em um contexto, irmãos, onde a igreja estava cercada por influências distorcidas do evangelho. Isso aqui era essencial. Recapitulando aqui, estamos indo para o fim da série, mas é sempre importante lembrar. Aquela igreja estava num contexto de um evangelho totalmente distorcido. Filipos era uma colônia romana. E como nós vimos aqui, os romanos, eles tinham um padrão. Um dos padrões de Filipos era a adoração a César. Paulo está sendo aqui intencional no que ele está falando. Veja bem, sem um padrão correto, a igreja de Filipos inevitavelmente seguiria os padrões errados. Se eles não tivessem um padrão, se eles não tivessem em quem se espelhar, eles seguiriam padrões errados. E por isso Paulo diz: me imitem, sejam meus imitadores. A cidade de Filipos vivia sob forte influência romana, aonde os modelos de lealdade e imitação, eles eram comuns. Paulo está sendo objetivo no seu chamado à igreja de Filipos. Era como se Paulo estivesse dizendo assim para eles: não imitem Roma, não imitem o padrão dos romanos, não imitem o padrão da cultura, não imitem o padrão do mundo. Era como se Paulo estivesse dizendo para eles: não imitem Roma, imitem homens moldados por Cristo. Imitem a mim, sejam meus imitadores. Rejeitar esse padrão, portanto, não era algo neutro. Rejeitar esse padrão estabelecido por Paulo era o primeiro passo para se tornar um inimigo da cruz. Não seguir o modelo estabelecido pelos apóstolos, não seguir o modelo estabelecido por Paulo, era se tornar um inimigo da cruz de Cristo. Paulo, ele vai deixar claro aqui nos versos 17 e 18, 3 maneiras claras que o padrão da cruz é rejeitado. Veja bem, há 3 maneiras claras e evidências claras em que o padrão da cruz é rejeitado nas nossas vidas. A primeira deles, o padrão da cruz é rejeitado quando a imitação de modelos piedosos é rejeitada. Sabe quando o padrão da cruz é rejeitado? Quando a imitação de modelos piedosos é rejeitada. Paulo, ele diz: irmãos, sejam meus imitadores. Paulo era um modelo de piedade. Paulo era um modelo de uma vida cristã. Paulo era um modelo de uma vida cruciforme. Ele era modelo para os crentes, tanto na sua doutrina, quanto na sua forma de viver. A forma de Paulo viver confirmava a sua doutrina. Aquilo que Paulo ensinava era apoiado por aquilo que ele vivia. A sua doutrina norteava a sua vida. Paulo se coloca como exemplo, não por orgulho, mas por coerência. Ao dizer à igreja que seja sua imitadora, Paulo não está dando uma sugestão, está dando uma ordem. Quando ele diz assim, sejam meus imitadores, isso aqui é uma ordem, há um imperativo aqui. Há uma ordem de Paulo aqui à igreja. Ele não está dando uma sugestão à igreja, ele está dando uma ordem a ela. Ele está ordenando os crentes a serem seus imitadores. Porque se assim eles fizessem, eles estariam vivendo de acordo com a verdade da cruz. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores, ele está dizendo, eu vivo uma vida cruciforme.
E se vocês não querem ser inimigos da cruz de Cristo, imitem o meu modo de viver. Paulo vivia uma vida cruciforme. A vida de Paulo era uma vida cruciforme. Imitar a sua vida era ser moldado por uma vida cruciforme. Rejeitar seu estilo de vida era rejeitar um modelo piedoso de viver. Era se tornar um inimigo da cruz de Cristo. Era como se Paulo estivesse dizendo àqueles irmãos: imitem uma vida cristã centrada em Cristo. Imitem a vida que vocês estão vendo em mim. Imitem o modelo de vida que eu vivo. No contexto, irmãos, da igreja primitiva, onde o Novo Testamento ainda não estava completo, a vida dos apóstolos era um referencial essencial de ortodoxia prática. O modo dos apóstolos viverem, o modo de Paulo viver, isso era um referencial. Era onde a igreja deveria olhar e se apoiar no seu estilo de vida. Rejeitar essa imitação não é apenas rejeitar um homem, mas é rejeitar o próprio padrão visível do Evangelho. O padrão da cruz, irmãos, ele é rejeitado quando a imitação de modelos piedosos é rejeitada. Ele é rejeitado quando você é alguém que vive uma vida correta, biblicamente, centrada em Cristo, que se esforça ao máximo para praticar aquilo que conhece e aquilo que aprendeu. E mesmo você vendo esse estilo de vida, esse padrão de vida, você rejeita isso. Você deixa isso de lado. Você faz de conta como se isso não valesse a pena e como se esse não fosse o modelo de vida que você deseja para a sua vida. O padrão da cruz de Cristo é rejeitado em primeiro lugar quando a imitação de modelos piedosos é rejeitada. Em segundo lugar, o padrão da cruz de Cristo é rejeitado quando um padrão próprio é adotado e não o padrão da cruz. No verso 17 ainda Paulo diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo, irmãos, ele pressupõe que existem pessoas que andam corretamente. Ele pressupõe que no meio da igreja tem pessoas que vivem uma vida de modo correto. Só que ele também pressupõe que tem pessoas no meio da igreja que não vivem de maneira correta. E por isso ele diz à igreja que eles deveriam observar, eles deveriam perceber, e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo, ele pressupõe que há pessoas que andam corretamente, pessoas que não andam corretamente, e que diante disso, era trabalho dos irmãos observarem aqueles que andam corretamente. Olha como isso é fora de moda hoje. Paulo está dizendo assim: vocês devem olhar para os irmãos da igreja, e vocês devem observar como eles vivem. É isso que Paulo está dizendo. Vocês devem analisar a vida dos irmãos. Vocês devem observar o estilo de vida dos irmãos. A palavra observar aqui, ela tem o significado de examinar atentamente, de avaliar criteriosamente. Então Paulo está dizendo: olha, vocês devem observar, examinem atentamente os irmãos, examinem eles, avaliem criteriosamente os irmãos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos assim: julga a vida do teu irmão. É isso que ele está dizendo. Vocês devem julgar. Avaliar é o quê? É fazer um julgamento. Analisar criteriosamente é o quê? É fazer um julgamento. Paulo está dizendo que eles deveriam examinar, avaliar, julgar quem estava ou não andando de acordo com o modelo correto. Não, mas é que ninguém pode me julgar. Não sei que Bíblia você leu. Mas não é a Bíblia que a gente está pregando aqui. Essa Bíblia aqui está mandando a gente olhar, analisar, avaliar. Está mandando a gente julgar. Julgar quem vive corretamente e quem não vive corretamente. A igreja, irmãos, ela deve constantemente discernir quem está vivendo corretamente de acordo com o Evangelho. E quando ela encontrar pessoas que estão vivendo de acordo com o Evangelho, elas devem imitar esses exemplos. Elas devem avaliar criteriosamente, analisar com cuidado, julgar. E quando elas detectarem, ali está uma pessoa que vive uma vida de acordo com o Evangelho, ali está alguém que eu devo imitar.
A igreja precisa avaliar com cuidado, com discernimento, aqueles que vivem corretamente de acordo com o Evangelho. E quando encontrar essas pessoas, procurar imitar esses modelos quando identificados. A vida cristã, irmãos, ela não é aprendida apenas pelo ensino. A vida cristã é aprendida também pela observação. Paulo não está falando aqui apenas daquilo que a igreja conhecia, mas o que ela vivia. Paulo ele poderia dizer assim: sejam meus imitadores, porque a vida dele não desaprovava a doutrina dele. A vida de Paulo confirmava a sua doutrina. A sua vida confirma o que você conhece, ou a sua vida desaprova o que você conhece. As nossas vidas precisam comprovar a nossa doutrina, porque o Evangelho não é apenas ensinado, ele não é apenas letra, ele não é apenas conhecimento, ele é prática. As pessoas precisam observar em nós e ver que o Evangelho está encarnado nas nossas vidas, que a nossa vida é uma vida cruciforme. Paulo ele deixa claro que aqueles que seguiam o exemplo que eles estavam dando, eles deveriam ser observados, pois havia muitos que não seguiam esse exemplo. Ele diz lá no início do verso 18, no verso 17 ele diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Aí no 18 ele vai dizer assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está deixando claro que havia modelos que não deveriam ser imitados, que havia exemplos que não deveriam ser seguidos. Irmãos, não são poucos, mas são muitos que não estavam seguindo o modelo cruciforme adotado por Paulo. Não eram poucas pessoas. Ele diz, pois muitos andam. Era muita gente que estava dentro da igreja de Filipos, que não era modelo para a igreja e para os irmãos. Eram muitas pessoas. Não são poucos, mas muitos, aqueles que não seguiam o exemplo de vida cruciforme de Paulo. O que deve chamar a atenção aqui é que esses muitos, eles andam entre nós, Paulo diz. Eles estão no nosso meio. Ou seja, os muitos que não eram modelo para os irmãos, estavam dentro da igreja. Eles estavam dentro do convívio da igreja. A palavra andar aqui, ela fala a respeito do estilo de vida que esses muitos tinham. Um estilo de vida próprio, não um estilo de vida cruciforme. Um estilo de vida moldado pelo homem, e não um estilo de vida moldado pela cruz. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, nem todo andar dentro do ambiente cristão é legítimo. Nem todo andar dentro da igreja é legítimo. E isso deve ser observado com muita atenção. Há uma terceira característica que Paulo fala aqui sobre o poder da cruz. O poder da cruz é rejeitado quando a imitação de modelos piedosos é rejeitada, quando um padrão próprio é adotado e não um padrão da cruz. E em terceiro lugar, quando há oposição ao padrão de vida da cruz. No verso 18, Paulo lhe diz, vamos ler ele novamente: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ser inimigo aqui não significava que eles perseguiam os cristãos. Paulo não está falando aqui de perseguição. Ser inimigo da cruz não significava necessariamente uma perseguição direta. Aqui no contexto, ser inimigo da cruz significava rejeição ao significado da cruz. Eles rejeitavam a cruz de Cristo. Havia no contexto da igreja de Filipos, e há ainda hoje, pessoas que rejeitam, seja abertamente, seja veladamente, o estilo de vida cruciforme. Dentro da igreja de Filipos, havia pessoas rejeitando a cruz. Aquelas pessoas estavam rejeitando a cruz abertamente. Mas ainda hoje, irmãos, há pessoas dentro da igreja que elas rejeitam a cruz, algumas abertamente, mas outras veladamente, silenciosamente. Elas não falam que rejeitam a cruz, mas a sua vida é uma vida de negação à cruz de Cristo. O que acontecia dentro da igreja de Filipos é o que acontece dentro da igreja de Cristo ainda hoje.
A cruz, meus irmãos, na teologia de Paulo, ela carrega um duplo sentido. O primeiro sentido que a cruz carrega é que ela é um meio de salvação. A cruz é onde Cristo morreu para nos redimir dos nossos pecados. A cruz é o instrumento que Deus usou para a nossa redenção. Só que na teologia de Paulo, a cruz ela tem um segundo sentido, que é o estilo de vida, que é o morrer para si mesmo. Esses homens que Paulo está falando aqui, eles abraçaram a primeira verdade. Eles criam que Cristo havia morrido na cruz pelos seus pecados. Eles abraçaram a verdade que a cruz é o meio de salvação. Eles abraçaram o fato de que Cristo morreu na cruz para os salvar da condenação eterna. Mas eles rejeitam o segundo. Eles rejeitam o fato de que eles agora deveriam morrer para si mesmos. Eles querem a cruz, os benefícios da cruz, mas não queriam os compromissos que a cruz traz. Eles queriam o perdão, a salvação, mas não queriam negar o seu próprio eu. Viver uma vida cruciforme, meus irmãos, significa que você vai precisar negar o seu eu. Um padrão de vida cruciforme é um padrão de vida que nega o seu próprio eu. A cruz não é para os outros. A cruz que você precisa tomar não é para ninguém, a não ser para você. Uma vida cruciforme é uma vida de morte, de negação do seu próprio eu. Viver uma vida cruciforme significa sofrimento. Estar disposto a sofrer. Estar disposto a passar dificuldades por causa de Cristo. Viver uma vida cruciforme significa submissão a Deus. Ser submisso a quem Deus é. Na verdade, meus irmãos, o próprio Cristo deixou claro que para segui-lo era necessário primeiramente tomar uma cruz. Como há pessoas que acham possível seguir a Cristo sem uma cruz, sem negar o seu eu, sem estar disposto a sofrer, sem estar disposto a se submeter a Deus. O próprio Cristo deixou claro: vocês querem me seguir? Tem algo que vocês precisam fazer. Tem uma cruz que vocês precisam tomar. Tem uma cruz que vocês precisam carregar. Mateus 16, 24, Jesus diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário tomar a cruz. É necessário abraçar a cruz. É necessário abraçar o padrão de vida da cruz. Assim como muitas pessoas desejam hoje, aqueles homens queriam um Cristo sem cruz. Eles queriam um cristianismo sem cruz. E está cheio de gente na igreja que quer um Cristo sem cruz, que quer um cristianismo sem cruz. Eles ouviram um cristianismo light, diet, fraco, anêmico. Um cristianismo que não exige nada. Um cristianismo que não cobra nada. Veja bem, se você acha que você pode ser crente sem abraçar a sua cruz, você está enganado. Você não compreendeu o Evangelho. O cristianismo é a religião da cruz. Todo verdadeiro crente carrega a sua cruz. É impossível ser crente sem ter uma cruz. Veja bem, meus irmãos, aqueles homens eram inimigos da cruz de Cristo, não porque eles negavam a sua existência, mas porque eles se recusavam a viver sob o padrão da cruz de Cristo. Sabe o que é incrível aqui? Paulo não está criticando eles. Olha o que Paulo diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando. Já bem, Paulo está triste. Ele está chorando porque ele pregou, ensinou, falou, admoestou, exortou, e havia pessoas que mesmo diante do ensino, da admoestação, da exortação, da correção, ainda assim, não queriam a cruz. Ainda assim, queriam viver as suas vidas como inimigos da cruz de Cristo. Ele não está criticando essas pessoas por adotarem esse modelo de vida. Ele está lamentando. Ele está triste. Porque a coisa mais triste que existe, irmão, é pregar, ensinar, exortar, aconselhar, e as pessoas ainda assim escolherem um outro caminho que não seja
as verdades do Evangelho. Paulo está triste com isso. Ele diz que está chorando pela condição dessas pessoas. Ele está lamentando que mesmo após ter ensinado e praticado, e sido exemplo e modelo para aquelas pessoas, elas ainda assim escolheram um outro caminho. Um caminho que não era o caminho da cruz. O caminho da porta larga. O caminho do tudo pode. Um caminho sem renúncia, sem negação do eu, sem submissão a Deus. Um caminho sem sofrimento. Paulo chora por essas pessoas. Veja bem, meus irmãos. Veja bem. Os inimigos da cruz de Cristo, eles rejeitam esse padrão da cruz. Eles rejeitam isso, seja aberta, seja veladamente. A pergunta que eu faço para você é: ao ver pessoas que vivem suas vidas de maneira piedosa, o que você vê elas? Você consegue identificar pessoas que vivem as suas vidas de maneira piedosa? Ao ver essas pessoas que vivem as suas vidas de maneira piedosa e se dedicam para obedecer o que está escrito, quando você detecta essas pessoas, você procura imitar o exemplo delas? Você procura imitar o estilo de vida delas? Ou você olha para elas e diz assim: não, é que elas, essa é religiosidade. Essa pessoa está fazendo isso porque ela quer se aparecer para os outros. Ela quer mostrar que ela é crente. Não, ela tem que mostrar que ela é crente. O crente tem que mostrar que é crente. Na verdade, ser crente deve ser algo demonstrável. A fé cristã não é uma fé cristã para o anonimato. Ela é para ser vista. Quando você detecta essas pessoas, você imita elas. Você tem nelas um estilo de vida, um modelo, um exemplo a ser seguido. Ou você rejeita essas pessoas por achar que isso é irrelevante para você. Qual é o padrão, irmão, que você tem adotado para a sua vida? Qual o padrão que você tem adotado para a sua vida hoje? Que padrão você tem abraçado? O padrão da cruz? O padrão da negação do eu? Da disposição em sofrer por Cristo? Da submissão a Deus? Ou o padrão do mundo? Ou o padrão mundano que está diante de nós? Qual padrão você tem abraçado? Qual padrão você tem adotado para a sua vida? Você é alguém, meu irmão, que aceita e abraça o padrão da cruz? Ou você é alguém que veladamente nega esse padrão? Sabe, veladamente, você não abre a boca para dizer que não vai viver nesse estilo de vida, você não vai abertamente declarar que isso para você é irrelevante, mas o seu dia a dia, a sua cruz vai ficar do lado. Ela vai ficar em casa quando você sair para trabalhar, ela vai ficar em casa quando você sair para ter com seus amigos, ela vai ficar em casa quando você estiver com seus colegas. Você é alguém que abraça e adota o padrão da cruz, ou é alguém que veladamente nega o padrão da cruz? Silenciosamente. Uma segunda característica que Paulo nos mostra dos inimigos da cruz de Cristo é que eles são dominados por seus próprios desejos. Os inimigos da cruz de Cristo são dominados pelos seus próprios desejos. Eles são controlados pelas suas vontades. Paulo, ele aprofunda a identificação desses homens, saindo da esfera do posicionamento e entrando agora na essência do seu modo de viver. Paulo aqui, ele não descreve apenas atitudes isoladas. Ele revela a condição interna da vida desses indivíduos. O que Paulo está falando é que aquilo que os inimigos da cruz fazem, o padrão de vida que eles adotam, é mais profundo do que o comportamento externo. Isso revela a condição interna. Isso revela o coração. Isso revela onde o coração está firmado. Isso revela daquilo que está cheio o coração. A nossa vida transborda do quê? Daquilo que estamos cheios. Se nós estamos cheios de Deus, certamente isso irá transbordar e será externado. Agora, se nós estamos cheios de nós mesmos, cheios da carne, cheios do mundo, o que será externado? Aquilo que está dentro de nós. O problema desses homens não é apenas externo, não é apenas o comportamento, mas principalmente a condição interna deles, aquilo que governava o coração deles. Essa condição interna dos inimigos da cruz, ela está evidenciada, e Paulo vai nos mostrar aqui no verso 19, 4 marcas dos inimigos da cruz de Cristo. 4 marcas, 4 evidências claras dos inimigos da cruz de Cristo. A primeira marca de um inimigo da cruz de Cristo
Um inimigo da cruz de Cristo é alguém que adora a si mesmo. Os inimigos da cruz de Cristo, eles adoram a si mesmo. Eles adoram o seu eu. Eles são o seu próprio Deus. No verso 19, Paulo vai dizer: o destino deles é a perdição. Na parte B do versículo ele diz: o Deus deles é o ventre. O Deus deles é a barriga deles. O Deus deles é o próprio umbigo deles. Os inimigos da cruz de Cristo, eles têm um Deus. E o Deus deles é o seu próprio umbigo, é o seu próprio ventre, é a sua própria vida. Os inimigos da cruz de Cristo vivem dominados por seus próprios desejos. Eles são dominados por seus próprios desejos. Eles vivem encurvados para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ventre. Eles são o seu próprio Deus. E eles adoram a si mesmo. A linguagem que Paulo usa aqui é explícita de idolatria. Paulo está dizendo que os inimigos da cruz de Cristo, eles têm um Deus que não é Deus. Paulo está dizendo que eles são idólatras, que eles adoram o seu próprio eu. Paulo usa uma linguagem explícita de idolatria, deixando claro que não existe neutralidade na vida cristã. Veja bem, não há neutralidade. Nós não vivemos uma vida onde há áreas neutras. Não há neutralidade na vida cristã. Todas as pessoas servem a algo. Todas as pessoas amam alguma coisa. E todas as pessoas adoram a um Deus. A questão é a quem você serve, a quem você ama e a quem você adora. A questão é: a sua vida está girando em torno de quem? A questão é: quem é o centro da sua vida? Os inimigos da cruz de Cristo adoram a si mesmos. Esses homens a quem Paulo se refere, eles não abandonaram a religião. Lembrando, eles estão dentro da igreja. Eles apenas substituíram o verdadeiro Deus por si mesmos. Eles vivem dominados pelos seus desejos, dominados pelas suas vontades. Deixa eu falar algo para você, meu irmão e minha irmã. Esse mundo constantemente está tentando fazer com que o seu eu seja o seu Deus. Sabe o que esse mundo trabalha constantemente? Para que você tenha um Deus que não seja o Deus das Escrituras. Esse mundo está diariamente e constantemente pregando para você e apresentando uma divindade que não é o Deus da Bíblia, que é você mesmo. Está pregando para você, você não percebe. Ele está pregando para você, dizendo: olha, seja o seu Deus, siga o seu coração, siga o seu coração, seja o seu Deus, siga a sua vontade, siga aquilo que você está sentindo. O que Deus pensa, não importa. O que Deus acha, não importa. O que Deus quer, não importa. O que importa é o que eu sinto no meu coraçãozinho totalmente depravado. É isso que importa. Siga o seu coração. Ele está pregando para você dizendo: faça o que te faz feliz. Faça o que te faz feliz. Afinal de contas, você nasceu para ser feliz. Você tem que aproveitar a sua vida. O que te faz feliz é isso? É mentir? Então minta, porque isso te faz feliz. É enganar? Então engane, porque é isso que te faz feliz. É trair a sua esposa? Então traia ela, porque é isso que te faz feliz. O que importa não é o que está correto. O que importa não é o que a Bíblia pede. O que importa é se eu sinto no meu coração. O que importa é se o que eu estou fazendo me faz feliz. Tem um monte de gente feliz que vai ir para o inferno, fazendo o que deixava elas alegres. O mundo está pregando para você. Ele está apresentando um falso Deus para você. Siga o seu coração. Faça o que te faz feliz. Ele prega mais, ele diz assim, e se você se identifica com essa, você precisa se colocar em primeiro lugar. Se coloque em primeiro lugar. Você precisa se preocupar com você. Se coloque no topo, no centro. Não, Deus não. Não é Deus em primeiro lugar.
sou eu em primeiro lugar. Não é Deus acima de tudo, sou eu acima de tudo. Faça o que te faz feliz. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Seja o seu próprio Deus. Você consegue observar que nesse tipo de expressão, o critério não é mais Deus? Que pessoas que pensam nesse tipo de expressão, elas não têm Deus mais como o centro da sua vida? Que para esse tipo de pessoas o que importa é o desejo interno. Deixa eu lembrar algo para você aqui. Se você fundamentar a sua vida no desejo interno, vai dar errado. Eu preciso lembrar para você que o seu coração é um coração totalmente depravado. Eu preciso lembrar para você aqui essa noite que o coração do homem é enganoso. E que guiar as nossas vidas com base naquilo que nós sentimos é totalmente perigoso. Os inimigos da cruz de Cristo adoram a si mesmos. Você percebe aqui que há uma inversão de senhorio? Deus deixou de governar, e o que governa agora são os desejos, são as vontades, são aquilo que faz bem. Você percebe que o centro da vida não é mais Deus? Você percebeu isso aqui? Que não é mais Deus quem está no centro, mas o que está no centro é os apetites, as vontades, os desejos. Uma segunda marca dos inimigos da cruz de Cristo é que eles invertem os padrões morais. Eles invertem os padrões morais. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar. Os inimigos da cruz de Cristo se gloriam no que deveriam ter vergonha. Eles invertem o padrão moral. Eles distorcem os padrões morais. Os inimigos da cruz de Cristo deveriam se envergonhar daquilo que se gloriavam. Eles escarneciam da virtude e exaltavam aquilo que era escandaloso. Os inimigos da cruz de Cristo, eles chamavam o mal de bem e o bem de mal. Eles invertem os padrões morais, chamando de liberdade aquilo que a Bíblia chama de pecado. Os inimigos da cruz de Cristo, eles fazem isso. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, eles chamam de liberdade. Eles esvaziam a cruz de Cristo. Eles esvaziam as verdades do Evangelho. Esse efeito aqui de inversão dos padrões morais é o efeito inevitável da idolatria, da primeira marca. O efeito inevitável de ser o Deus da sua própria vida, de adorar a si mesmo, é inverter os padrões morais. Quando Deus é removido do centro da vida, os valores são corrompidos. Eles acabam sendo diminuídos. Essa inversão dos padrões morais, ela se dá em 3 níveis. Veja bem, essa inversão dos padrões morais se dá em 3 níveis. O primeiro deles, os inimigos da cruz de Cristo, o primeiro nível em que eles distorcem é moral. Eles consideram o errado certo. O segundo nível dessa inversão de padrões morais é emocional. Aquilo que deveria ser motivo de vergonha, agora virou motivo de alegria. O terceiro nível aqui dessa inversão de padrões é social. O que deveria ser ocultado passa a ser celebrado. Então veja bem, os inimigos da cruz de Cristo, eles transformam o errado em certo. Eles se gloriam com aquilo que deveria ser errado. E depois, sabe o que eles fazem? Eles celebram aquilo que deveria ser ocultado. É assim que o nosso mundo vive hoje, irmãos. O mundo à nossa volta é um mundo que considera o errado certo. O mundo à nossa volta é um mundo que tem se alegrado com aquilo que é motivo de vergonha. O mundo à nossa volta é um mundo que tem transparecido, evidenciado, proclamado o que é errado. E feito isso com maior naturalidade. No desenvolvimento do pecado há uma progressão. O pecado ele vai progredindo, e fique atento. O pecado ele progride. Primeiro o homem peca. Depois de pecar, ele justifica o pecado. E depois de justificar o pecado, ele celebra o pecado. O pecado ele progride, irmãos. Paulo descreve aqui esse último estágio, a celebração daquilo que deveria ser condenado.
É o último estágio da progressão do pecado. É pessoas se alegrando com aquilo que é condenável. Veja bem, irmãos, agir de tal modo evidencia uma mente que foi cauterizada pelo pecado. Uma mente que perdeu o senso de culpa. Uma mente que rejeitou de maneira explícita a santidade de Deus. O pecado, ele deixou de ser um conflito interno e passou a ser uma identidade assumida, da qual não se acha mais motivo de vergonha. Isso é mais comum do que a gente imagina hoje. As pessoas celebram o pecado. As pessoas, elas se alegram com o pecado. As pessoas hoje, elas vivem no pecado como se isso fosse normal. Os padrões morais estão invertidos. Hoje, meus irmãos, isso aparece, por exemplo, quando pessoas expõem publicamente seus pecados nas redes sociais, como se fossem conquistas. Eles estão na rede social e eles expõem as suas vidas pecaminosas, o seu estilo de viver pecaminoso, corrompido e depravado. Eles estão lá mostrando e tentando provar que aquilo é normal. Veja bem, irmãos, isso está evidenciado. Pessoas estão externando esse tipo de vida. Relacionamentos imorais, vida promíscua, desonestidade, rebeldia, tudo é compartilhado na rede social. Tudo isso está lá diante de todos os olhos. Sabe o que está acontecendo? Tem gente curtindo, tem gente celebrando, tem gente comentando, dizendo, é isso aí, ninguém tem nada a ver com a tua vida mesmo. Você está certo. O que as pessoas têm a ver com a sua vida? Você pode fazer. Tem gente curtindo. As pessoas fazem um post promíscuo e a pessoa vai lá e curte. Ela celebra as obras das trevas, porque ela não leu a Bíblia. Se ela tivesse lido a Bíblia, ela teria aprendido que a Bíblia manda condenar as obras das trevas. É isso que a Bíblia nos manda fazer. Quando as obras das trevas estão diante de nós, nós condenamos. Quando você curte um post promíscuo, quando você comenta em posts de rede social que negam o evangelho e o padrão de cruz cruciforme, você está compactuando com o pecado dessas pessoas. Está participando deles. Você deveria condenar, mas você dá um like. Você deveria condenar, mas você vai lá e dá um repost. Você deveria condenar, mas você tem que dar uma comentadinha. Padrão moral invertido. Aquilo que deveria gerar vergonha e arrependimento, vira conteúdo, vira motivo de aprovação e vira motivo de aplauso. Sabe o que isso indica? Isso indica muito mais do que um mau uso da rede social. Isso indica endurecimento espiritual. Isso indica cegueira espiritual. Não, pastor, mas eu faço o que eu quero da minha rede social. Eu faço o que você quiser. Faça o que você quiser, irmão. Você pode fazer o que você quer, você pode curtir quem você quer, você pode compartilhar o que você quer, você pode comentar o que você quiser. Só que se você estiver fazendo isso e celebrando pessoas com padrões imorais, um dia você vai ter que prestar conta ao Senhor por conta disso. Você é livre para fazer o que você deseja. Ninguém vai botar uma mordaça em você. Mas saiba que haverá cobrança. Saiba que um dia nós estaremos diante do Senhor e nós seremos cobrados pelo Senhor. Nós vamos ter que dar contas daquilo que nós fazemos, das palavras que falamos, daquilo que compartilhamos, daquilo que escrevemos. Nós vamos ter que dizer para o Senhor, prestar contas diante de Deus. A segunda marca dos inimigos da cruz é que eles invertem os padrões morais. Uma terceira marca dos inimigos da cruz, eles pensam somente nas coisas da terra. Paulo continua dizendo no verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Eles só pensam na terra, nas coisas da terra. Os inimigos da cruz de Cristo vivem sem a dimensão do eterno. O coração deles está sedento de coisas materiais. Em vez de buscarem as riquezas espirituais, eles vivem como se Deus não existisse. Eles estão à busca de bens, de conquistas, de coisas materiais. O verbo pensar aqui indica uma disposição contínua de mente. Ou seja, eles pensam continuamente nas coisas da terra. O verbo pensar indica uma inclinação dominante. Ou seja, eles se inclinam dominantemente para as coisas da terra. O verbo pensar aqui, ele indica
uma forma de interpretar a realidade. Ou seja, eles interpretam a realidade apenas com base naquilo que é terreno. Não se trata apenas de pensar em coisas da terra, mas de ser governado por uma mentalidade terrena. Ser governado por uma mentalidade terrena. Eles substituíram o nome, porque hoje é assim, né? Eles mudam a palavra para tentar deixar mais suave o pecado. Então eles substituíram o nome que se dá a pessoas que vivem assim. A Bíblia chama eles de gananciosos. A Bíblia chama eles de avarentos. É assim que a Bíblia chama pessoas que só pensam nas coisas da terra. Só que eles mudaram o nome. Eles dizem assim: eu não sou avarento, eu não sou ganancioso, eu sou ambicioso. Eu tenho as minhas ambições. É mais light, né? É mais aceitável. Não, avarento é uma palavra muito pesada. Ganancioso é muito duro. Mas ambicioso é algo que soa legal. Sou uma pessoa que está buscando os seus objetivos. A palavra foi mudada, mas o significado é o mesmo. O foco dessas pessoas está naquilo que é imediato. Eles interpretam tudo a partir de prazer, de utilidade, de conveniência. Essas pessoas, irmãos, elas não têm Deus, a eternidade e a verdade como algo importante nas suas vidas. Deus, a eternidade e a verdade pouco importam. Eles vivem apenas como cidadãos da terra, com as suas vidas alienadas de Deus, sem temor a Deus e desprezando o juízo de Deus. Essas pessoas aqui, que Paulo está nos mostrando, eles vivem como se Deus não governasse, como se a eternidade não existisse, e como se a prestação de contas não fosse real. A mente está onde? Na terra. E a eternidade? Não, a eternidade eu vejo depois. O que importa agora é ganhar dinheiro. Não, mas e o juízo de Deus? Não, mas e o juízo de Deus? Ainda dá tempo de eu escapar. O que importa agora é as minhas ambições. Paulo mostra uma quarta marca dos inimigos da cruz de Cristo. E essa aqui talvez seja a pior de todas. Paulo diz que os inimigos da cruz de Cristo, eles caminham inevitavelmente para a perdição. É o que ele diz no início do verso 19. O destino deles é a perdição. O destino de vida dessas pessoas que têm o seu eu como Deus, que se gloriam nas coisas que deveriam se envergonhar, e que vivem uma vida apenas terrena, uma mentalidade apenas terrena. Paulo está dizendo que eles têm um destino que está traçado, que é certo, que é a perdição. O destino deles é a perdição, a ruína final, a destruição eterna, a separação definitiva de Deus. Esse é o resultado inevitável de uma vida entregue aos seus próprios desejos. É inevitável. Uma vida entregue aos seus próprios desejos, ela tem um resultado inevitável: a perdição, a condenação eterna, meus irmãos. A eternidade revelará a verdade da vida vivida no presente. A eternidade vai revelar a verdade da vida que nós vivemos hoje. A eternidade é o reflexo da nossa vida hoje, é o extrato. Nós estamos vivendo hoje aqui, e o extrato da vida hoje aqui é lá na eternidade, ou com Cristo, ou condenados eternamente. A eternidade é o extrato da vida que nós vivemos hoje. A eternidade revelará a verdade da vida vivida no presente. O caminho largo, ele conduz à perdição, meu irmão. Veja bem, o caminho largo, ele só conduz para um lugar: perdição. Não fique achando que escolher o caminho mais fácil, que ir pelo lado mais fácil, que não escolher o caminho da renúncia, do sofrimento, da submissão a Deus é a melhor escolha. Ele é largo, ele é espaçoso, mas ele só leva a algum lugar. Ele só leva à perdição. O caminho estreito, ele conduz à vida. O caminho estreito é um caminho difícil de andar. O próprio Cristo diz que não são muitos que entram pela porta estreita. Porque é difícil, irmão. É difícil ser crente de verdade. É difícil entrar no caminho estreito, na porta estreita, renunciar, abrir mão, se amoldar às Escrituras. Isso é difícil, isso é para crente. É só crente que entra pela porta estreita. O caminho largo, ele é cobiçoso, ele é bom, irmãos, está tudo ali, é fácil. Mas o final lá, a colheita dele é morte. A colheita dele é condenação eterna. E por isso as Escrituras estão sempre dizendo: olha, tem dois caminhos diante de vocês.
Escolham um caminho estreito, escolham a porta estreita. É um caminho mais doloroso, ele traz um sacrifício, mas o final dele, ele é lucrativo, ele é benéfico para a vida de vocês. A porta larga, o caminho largo, ele conduz sempre à perdição. Paulo aqui, ele não demonstra qualquer tentativa de suavizar o texto. Ele diz, eles vão se perder. Paulo, peraí, que palavra eu uso aqui? Eu vou orar, vou usar, será que perdição é a palavra certa? Não, será que condenação? Paulo, ele não está preocupado em demonstrar suavidade no que ele está falando. Ele vai direto ao ponto. Ele não suaviza o texto. Ele diz, olha, não são apenas desviados. É isso que Paulo está dizendo. Não, eles não estão apenas desviados. Não, eles não apenas são imaturos. Paulo não está dizendo isso. Ele vai direto ao ponto, ele diz, eles estão perdidos. O caminho deles é a perdição. São pessoas cuja vida evidencia a separação real de Deus. Irmão, olhando para a sua vida hoje, olhando para o que está no centro da sua vida hoje, você tem se tornado Deus da sua própria vida, fazendo o que te faz feliz, se colocando em primeiro lugar, seguindo os desejos do seu coração, fazendo com que você seja o Senhor da sua própria vida. Quando você olha para a sua vida hoje, quem está no centro? É Cristo? É o Senhor? Ou é você? Seus desejos, aquilo que te faz feliz, aquilo que você deseja, aquilo que é bom para você. Quem está no centro? Você condena as obras das trevas? Você condena? Quando alguém está fazendo algo pecaminoso, você condena isso? Quando você vê isso, você reprova isso? Ou você participa? Ou você é conivente? Quando alguém está junto com você e começa a falar coisas profanas, você condena isso? Você diz, meu irmão, vamos parar com essa conversa aí? Esse tipo de conversa que eu não participo. Você condena ou você dá uma risadinha e fica ali como se nada tivesse acontecendo? Você condena as obras das trevas? Você repreende as obras das trevas? Ou você não quer se indispor com as pessoas, então você se silencia? É aquele velho ditado, irmão, quem cala consente. Se você cala, você está consentindo. Não, mas é que se eu falar, eu vou me indispor com as pessoas. Eu falo isso aqui todo domingo, né? Vou falar de novo. Mas que se dane as pessoas. Não, mas aí eu vou me indispor com elas. Irmão, você está se indispondo com Deus para não se indispor com as pessoas. Você está querendo agradar as pessoas e está desagradando a Deus. Você condena as obras das trevas ou você participa delas? Você é conivente com elas? Você condena isso, expõe, deixa claro qual é a sua opinião? Ou você de vez em quando, né, até se gloria. De vez em quando você dá um likezinho na mulher que está vestida sem roupa na rede social. De vez em quando você até dá um likezinho, né, naquela influenciadora que você segue, que ela não é cristã, né, mas você segue ela lá, e ela está falando tudo contra o evangelho, mas você está lá, likezinho nela, até que é legal, não dá nada. Você condena ou você reprova? Você condena ou você de vez em quando se gloria nisso? Qual o lugar que as coisas materiais têm ocupado na sua vida hoje? Qual o lugar? Qual o espaço em que as coisas desse mundo têm ocupado na sua vida hoje? Na sua mente? Qual o espaço que o dinheiro ocupa na sua mente hoje? Qual o espaço que os bens materiais ocupam na sua mente hoje? A sua mente gira em torno de dinheiro? Você está sempre pensando em como ganhar mais dinheiro, em como ter mais dinheiro, em como adquirir mais coisas? Qual o espaço que as coisas materiais ocupam na sua mente hoje? As coisas materiais ocupam mais espaço do que as coisas espirituais na sua mente hoje? Você pensa mais nas coisas do Senhor ou você pensa mais em dinheiro? Você pensa mais nas coisas do Senhor ou você pensa mais nas coisas materiais? O que tem ocupado o espaço da sua mente? Quais são as prioridades? O que você tem pensado? O que tem ocupado a sua mente? Paulo vai nos mostrar uma terceira característica dos inimigos da cruz de Cristo. Ele vai nos mostrar que os inimigos da cruz de Cristo são desmascarados pelo contraste com os verdadeiros crentes. Sabe aonde os inimigos da cruz de Cristo são desmascarados?
quando eles são colocados ao lado de um verdadeiro crente. É aquela velha analogia. Você não precisa denunciar um edifício torto. Só construa um edifício reto ao lado do edifício torto. Vai ficar claro. Vai ser evidente. Assim são os crentes. Um verdadeiro crente, quando colocado ao lado de um inimigo da cruz de Cristo, a vida dele vai testemunhar contra a vida daquele que é inimigo da cruz de Cristo. Só construa uma torre correta. Só construa um prédio reto. Ao expor a condição interna dos inimigos da cruz de Cristo, Paulo agora estabelece um contraste absoluto. Ele não continua descrevendo os ímpios, mas ele volta-se agora para os crentes. Porque é justamente a realidade dos salvos que revela, por oposição, a verdade da condição dos perdidos. Os inimigos da cruz de Cristo não são apenas identificados pelo que afirmam, eles são desmascarados quando comparados com a identidade e o destino dos verdadeiros crentes. Um verdadeiro crente, ele vai desmascarar o inimigo da cruz de Cristo, pelo seu estilo de vida, pela vida que ele leva, pelo padrão cruciforme que ele adotou. Um verdadeiro crente vai expor pelo seu estilo de vida um falso crente. Um verdadeiro crente, pela maneira que vive, ele expõe um falso crente. Paulo encerra essa sessão mostrando como são os verdadeiros crentes, em comparação com os inimigos da cruz de Cristo. Ele vai nos mostrar aqui três verdades a respeito dos verdadeiros crentes. A primeira delas, os verdadeiros crentes, eles possuem uma cidadania celestial. Os verdadeiros crentes, eles possuem uma cidadania. E essa cidadania é uma cidadania celestial. No verso 20, na parte A, Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. Nós temos uma cidadania. A nossa terra não é daqui, a nossa pátria não é daqui. A nossa pátria é uma pátria celestial. A expressão nossa pátria traz o significado de cidadania, estado ou comunidade política. Esse termo é extremamente carregado no contexto de Filipos, que era uma cidade orgulhosamente romana e que seus habitantes viviam sob leis, valores e identidade de Roma. A palavra pátria só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Nós não encontramos ela em mais nenhum texto do Novo Testamento. Ela aparece unicamente aqui, ela é usada por Paulo aqui. E essa palavra utilizada por Paulo, que é encontrada somente aqui, descreve a conduta dos filipenses no mundo. A pátria deles não é daqui. A pátria deles é uma pátria que é celestial. Se a pátria deles está no céu, a conduta deles deveria ser compatível com a cidadania deles. Se a pátria deles estava nos céus, se eles eram cidadãos celestiais, eles deveriam viver nesse mundo, não como se vive nesse mundo, mas como se vive na eternidade. O padrão deles não era a terra, o padrão deles era o céu. O crente não apenas irá para o céu, o crente já pertence ao céu. Paulo não diz a nossa pátria será, ou a nossa pátria estará. Ele diz a nossa pátria está nos céus. É presente, é algo que já é real. O crente não apenas irá para o céu, ele já pertence ao céu. E isso implica três verdades profundas. A primeira delas, pertencimento. O crente foi transferido de esfera. Ele não pertence mais ao domínio do mundo caído. Ele nos transportou das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós somos transportados de reino. Outrora pertencíamos ao reino das trevas. Agora pertencemos ao reino dos céus, ao reino de Cristo. Uma segunda verdade profunda que essa realidade implica é lealdade. Sua obediência não é mais definida pelo sistema desse mundo. Sua referência agora é o governo de Cristo. É o céu, é a eternidade. Uma terceira verdade profunda que está implícita aqui nessa verdade é a identidade. O verdadeiro crente não se define por cultura, por ambiente ou por circunstância, mas por sua união com Cristo. Ele não é definido pela cultura, ele não é moldado pela cultura, ele não é definido pelo ambiente, moldado pelo ambiente, nem pelas circunstâncias. O que molda e define um verdadeiro crente é sua união com Cristo. Quando falamos que os inimigos da cruz estão ligados à terra, não significa criação física, mas sim aquilo que a Escritura chama de sistema mundano em oposição a Deus. Os inimigos da cruz de Cristo, eles estão ligados ao sistema mundano desse mundo.
Eles estão ligados a esse sistema que se opõe ao Senhor. Eles vivem segundo valores caídos. São governados pelos seus desejos, estão sob a lógica do presente. Eles pertencem à esfera do mundo, não ao reino de Deus. Assim como Filipos era uma colônia romana em território estrangeiro, também a igreja, irmãos, é uma colônia dos céus aqui nessa terra. Nós estamos aqui, não pertencemos aqui. Nós possuímos uma outra cidadania que é celestial. Nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos aqui de passagem. Isso aqui não é nossa casa. Nós precisamos lembrar isso. Esse mundo não é a nossa casa. Nós estamos aqui peregrinando, estamos passando por esse mundo. Essa aqui não é a nossa habitação perpétua. Não somos daqui. Nós pertencemos a outro reino. A nossa pátria, ela é celestial. A nossa cidadania é celestial. Os verdadeiros crentes possuem uma cidadania celestial. Em segundo lugar, os verdadeiros crentes, eles aguardam com expectativa pelo retorno de Cristo. Os verdadeiros crentes, sabe o que eles estão aguardando? Eles estão aguardando a segunda vinda do Senhor. Com expectativa. O coração deles está aguardando a segunda vinda de Cristo. Paulo diz no verso 20 ainda: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando o Senhor, o Salvador, Cristo. Os verdadeiros crentes, eles aguardam com expectativa pelo retorno de Cristo. A vida cristã, meus irmãos, ela é marcada por expectativa. E não qualquer expectativa. Não uma expectativa pelo que vai acontecer amanhã, por como o dia vai amanhecer amanhã, se a guerra vai acabar ou não, se quem vai governar o mundo ou não. A nossa expectativa não está ligada a essas coisas. A nossa expectativa vai além disso. A nossa expectativa está na volta, no retorno de Cristo. A vida cristã é marcada por expectativa. O verbo aguardamos não fala apenas de uma espera comum. Fala de aguardar com expectativa ansiosa e contínua. É assim que os crentes, os verdadeiros crentes, aguardam a Cristo. Eles aguardam com expectativa ansiosa e contínua. A doutrina de escatologia, para Paulo, ela não é uma doutrina secundária. Para Paulo, escatologia, irmãos, é um elemento de extrema importância da vida cristã. A doutrina das últimas coisas, ela ocupa um lugar central no ensino de Paulo. Ela não é algo irrelevante, algo de segunda classe. É um elemento de extrema importância da vida cristã. O crente, irmão, ele vive olhando para o futuro. Para o futuro. Seus olhos estão lá adiante, estão no alvo, estão no seu encontro com Cristo. O crente interpreta o presente à luz da eternidade. O verdadeiro crente, ele organiza a sua vida em função da volta de Cristo. Ele aguarda Cristo, ele espera por Cristo. Ele está olhando ansiosamente e esperando a vinda de Cristo. Ele está organizando a sua vida em função da volta de Cristo. Isso muda, meus irmãos, completamente as prioridades, as decisões, os valores de nossas vidas. Os verdadeiros crentes aguardam com expectativa a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha como Paulo se refere a Cristo. Eles aguardam a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E isso não está por acaso no texto. Paulo está sendo proposital aqui. Os verdadeiros crentes aguardam a vinda do Salvador, pois nele nossa salvação foi realizada e será consumada. Veja bem, meus irmãos, Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus. E Jesus voltará. Jesus voltará. Nós não podemos perder a expectativa da volta de Cristo. Ele veio, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, está à destra de Deus Pai, mas Ele voltará. Ele virá buscar a sua igreja. Ele venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus. Ele voltará. O título Salvador aqui, usado por Paulo, ele é altamente significativo. Quando Paulo diz no verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. O título Salvador aqui, ele tem um alto significado. No contexto romano, César era chamado de Salvador. Para os romanos, César era o Quírios. César era o Messias. César era o Salvador.
César era visto como aquele que traria paz e segurança. Ou seja, no contexto romano, eles tinham esperança de paz e segurança em alguém que não era Cristo, mas em um líder político. Poxa vida, até parece hoje. Até parece o tempo que estamos vivendo. A esperança de paz e tranquilidade, dentro do contexto de Roma e da igreja de Filipos, estava em César. E por isso Paulo usa ali o título Salvador. Ele é intencional. Paulo subverte isso completamente, deixando claro que o verdadeiro Salvador não está em Roma. Ele está no céu. Ele é Jesus Cristo. Deixa eu contextualizar. O verdadeiro Salvador das nossas vidas, aquele que trará paz e segurança para nós, não está em Brasília. Ele não está nos Estados Unidos. Ele não é nem um líder político desse mundo. O verdadeiro Salvador desse mundo que trará paz e segurança para a igreja é Cristo. É Jesus Cristo, o Salvador. Nós temos apenas um Messias, e o nosso Messias é Cristo. A esperança cristã não está no sistema presente, a esperança cristã não está na política, a esperança cristã não está nos poderosos desse mundo, a esperança cristã está na intervenção futura de Cristo. Nós só temos um Messias, nosso Messias é Jesus. Jesus é o Messias da igreja, Jesus é o Salvador do povo de Deus. Jesus trará paz e segurança na sua segunda vinda. Jesus, ele vai trazer paz e segurança com a nova Jerusalém. Os inimigos da cruz de Cristo, eles não aguardam Cristo, porque eles estão satisfeitos com o presente e com a sua esperança limitada apenas ao agora. Mas os verdadeiros crentes, irmãos, eles vivem cada dia na expectativa iminente da volta de Jesus. Cada dia eles estão ali esperando a volta de Cristo. Eles estão com os pés aqui no presente, mas eles estão com os seus olhos no futuro. Eles estão aguardando a segunda vinda de Cristo, com expectativa. Uma terceira marca dos verdadeiros crentes é que os verdadeiros crentes, e só os verdadeiros crentes, terão seus corpos glorificados na segunda vinda de Cristo. Veja bem, só os crentes, só os verdadeiros crentes terão seus corpos glorificados no dia da segunda vinda. No verso 21, Paulo diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, os corpos dos verdadeiros crentes, eles não serão melhorados, eles serão transformados, eles serão glorificados. Deus fará isso de maneira soberana. A palavra transformará fala de uma mudança radical e completa. É isso que acontecerá com o nosso corpo na segunda vinda de Cristo. Ele será transformado de maneira radical e completa. O nosso corpo, ele será semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Será semelhante ao corpo que Cristo recebeu após a sua ressurreição. O nosso corpo de humilhação hoje, que está sujeito à fraqueza, que está sujeito ao pecado, que está sujeito à enfermidade, esse corpo, ele será revestido de imortalidade. Veja bem, irmãos, esse é o ponto mais alto da nossa salvação. O ápice da nossa salvação é a glorificação, é a segunda vinda, é o encontro com Cristo nos ares. Esse é o ponto mais alto, é o ápice da salvação. Em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 51 a 57, o mesmo Paulo vai dizer assim: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e que o corpo e o que é mortal se revestir de imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse corpo mortal, irmãos, sujeito ao pecado, à enfermidade, sujeito à dor e ao sofrimento, no dia do encontro com Cristo nos ares, na sua segunda vinda, ele será revestido de incorruptibilidade. O pecado não terá mais força em nosso corpo, a enfermidade não terá mais lugar em nosso corpo, nós não teremos mais os mesmos sofrimentos que temos hoje. Os nossos corpos serão glorificados. O fim da salvação não é apenas o perdão dos pecados, mas a transformação completa. A base, meus irmãos, dessa transformação não está em nós, não está no homem. A base dessa transformação está no poder soberano de Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tenha de até subordinar a si todas as coisas. Esse poder é descrito como a capacidade de sujeitar todas as coisas e a autoridade absoluta sobre toda a criação. O mesmo Cristo que governa sobre tudo, o mesmo Cristo que criou tudo, o mesmo Cristo que governa o universo, é o Cristo que garante a glorificação dos verdadeiros crentes. É o Cristo que vai nos glorificar no último dia. Veja bem, meus irmãos, a salvação não pode falhar. A salvação não pode falhar. A glorificação dos verdadeiros crentes é certa. É certo. Sabe qual a certeza que nós temos, se somos verdadeiros crentes? No último dia, nós receberemos um corpo glorificado. A salvação não pode falhar. A glorificação dos verdadeiros crentes é certa. O plano de Deus é infalível, é inquebrantável, ele é indestrutível. Aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Ele vai completar a sua obra. A salvação que ele iniciou na nossa vida não pode ser interrompida, ela não falhará. A glorificação é certa para nós que cremos em Cristo Jesus um dia. O plano de Deus é infalível. Veja bem, meus irmãos, diante dessas três características dos inimigos da cruz de Cristo, e diante de tudo que nós falamos aqui durante esse tempo, nós precisamos também agir. Nós precisamos ir além de receber informações, de ouvir as verdades da palavra. Nós precisamos ir para a aplicação prática, para a prática daquilo que ouvimos. Se você ouvir mais o sermão e ir para a sua casa, sempre colocar isso em prática, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Diante desse sermão, você precisa agir. E eu quero propor aqui 7 atitudes práticas diante desse sermão, para a sua vida, durante essa semana e a partir desse sermão. Diante desse sermão, haja. Em primeiro lugar, cuidado com quem você imita. Cuidado. Cuidado com quem são seus modelos de imitação. Nem todo modelo dentro do ambiente cristão é legítimo. A vida cristã precisa ser moldada por referenciais de homens piedosos e não por padrões humanos. Cuidado com quem você imita. Cuidado com quem são seus modelos. Cuidado com quem são seus exemplos. Cuidado. Você precisa procurar homens e mulheres piedosos no meio da congregação e ter esses homens e mulheres piedosos como um modelo para ser imitado. Não, mas é que eles são homens que nem eu sou, pastor. Eles podem ser homens que nem você é, mas talvez eles estão vivendo o que você ainda não está vivendo. Talvez eles estão obedecendo aonde você ainda não está obedecendo. Então imite o modelo de pessoas piedosas. Seja humilde. Seja humilde. Porque para reconhecer que uma pessoa é piedosa e vive uma vida de maneira piedosa, nós vamos precisar ser humildes. Do contrário, nós vamos sempre fazer com que as pessoas sejam mais um igual a nós dentro da congregação. Cuidado. Cuidado com quem você imita. Em segundo lugar, uma segunda atitude prática: submeta a sua vida ao padrão da cruz. Submeta a sua vida ao padrão da cruz. A cruz não é apenas o meio da salvação. A cruz é o padrão da vida cristã.
uma vida cruciforme. Você precisa tomar a sua cruz. Viver como crente é viver em negação do eu. É viver em submissão a Deus e em disposição para obedecer, mesmo quanto isso custa muito. Viva uma vida cruciforme. Abrace o padrão da cruz. O padrão de renúncia, o padrão de obediência, o padrão de negação. Mesmo quando isso custar caro, não abandone a sua cruz. Não despreze a sua cruz, não deixe a sua cruz de lado. Abrace ela. Vá com a sua cruz até o final da sua caminhada. Uma terceira atitude prática: rejeite o governo do seu eu. Rejeite. Rejeite o governo do seu eu. A sua vida não pode ser conduzida pelos seus próprios desejos. Rejeite o governo do seu eu. O lugar de Deus não pode ser ocupado pela sua vontade, no centro da sua vida. Você pega a cruz e crucifica o seu eu lá nela. Mata o seu eu todo dia, irmão. Mata ele, crucifica ele. Se você não matar o seu eu, você vai acabar adorando ele. Se você não crucificar o seu eu, ele vai acabar se tornando Deus da sua vida. Crucifica o seu eu, rejeite o governo do seu eu. Uma quarta atitude prática: mantenha-se sensível ao pecado. Mantenha-se sensível ao pecado. O pecado não pode ser normalizado nem tolerado na sua vida. Não normalize o pecado, não tolere o pecado. Se mantenha sensível ao pecado. Combata o pecado. Lute contra o pecado. Confesse o pecado. Abandone o pecado. Mas jamais justifique o pecado. A partir do momento que você justificar um pecado, sua mente é cauterizada. E você vai acostumar com aquele pecado. Vai pecar e nem vai sentir mais que está pecando. Então se mantenha sensível ao pecado. Uma quinta atitude prática: preserve os padrões morais de Deus. Preserve os padrões morais. O que Deus chama de pecado deve continuar sendo tratado como pecado. É pecado. Não, mas se eu falar que homossexualidade é pecado, me chamar de homofóbico, é pecado. Não, mas se eu falar que adultério é pecado. É pecado. A Bíblia diz que é pecado. O que é pecado a gente chama de pecado. A gente não chama de erro. A gente não chama de tropeço. A gente não chama de deslize. A gente chama de pecado. A gente não diminui os padrões morais. A gente preserva os padrões morais de Deus. O que Deus chama de pecado deve continuar sendo chamado e tratado como pecado. Nenhuma cultura, nenhuma opinião e nenhum sentimento deve redefinir a verdade nas nossas vidas. O que define a verdade nas nossas vidas é a palavra. Não, mas é que a cultura está dizendo. Que se dane a cultura. Não, mas é que as pessoas estão dizendo. Que se dane a opinião das pessoas. O que importa para nós é o que está escrito. Não, mas esse pastor é muito extremista. Aham. Todo mundo é extremista. Só o crente não pode ser extremista. O crente não pode. As pessoas aí fora, elas são extremistas. Elas matam os cristãos. Mas eles não são vistos como extremistas. Mas nós, quando defendemos a nossa fé, quando nos posicionamos contra aquilo que a Bíblia está escrito, nós somos taxados por extremistas. Isso não é extremista. Isso é preservar os padrões morais estabelecidos pela Escritura. A cultura não define o que é a verdade. A opinião das pessoas não define o que é a verdade. Os sentimentos não definem o que é a verdade. A Bíblia define o que é a verdade. É o que está escrito. Uma sexta atitude prática: viva a luz do seu destino final. Viva com vistas ao final da sua vida. A sua forma de viver hoje, irmãos, ela revela o seu destino eterno. Como você está vivendo hoje está revelando aonde você vai passar a sua eternidade. A pergunta não é aonde você vai passar a eternidade. A pergunta é como você está vivendo hoje. Como você está vivendo hoje. Não, mas é que eu vou pro céu, pastor. Eu vou ser salvo. Eu vou morar com Deus. Vivendo desse jeito, será? Será que vai mesmo? Será que eu vou? Será que nós vamos? Será que a nossa vida está testificando que nós vamos passar a eternidade com Cristo? O modo que nós vivemos hoje, ele aponta para o nosso destino eterno. Uma vida centrada no eu conduz à perdição, mas uma vida moldada pela cruz, ela conduz à glorificação. Uma sétima e última atitude prática: cultive a esperança da volta de Cristo. Cultive a esperança. Espere pela vinda de Cristo. Aguarde ansiosamente pela vida de Cristo. A vida cristã não termina aqui. Ela não vai terminar aqui.
A nossa vida não acaba aqui. Você não tem que aproveitar hoje como se fosse o último dia, porque o último dia não será aqui. A nossa vida não acaba quando nós suspiramos e respiramos pela última vez. Não tem fim aqui. Terá uma eternidade. Não vamos viver hoje como se o dia fosse, como se o mundo fosse acabar amanhã. O mundo não vai acabar. Ele vai ser renovado. Ele vai ser transformado. A vida cristã não termina aqui. Jesus voltará. Ele voltará, irmãos. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não. Não, mas é que vai demorar. Jesus não vai vir agora, vai vir para os meus filhos. Irmão, não sei quando ele vai vir, mas ele vai vir. Ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. E ele nos dará um corpo semelhante ao seu. Um corpo glorificado. Essa esperança, ela jamais deve morrer dentro do nosso coração. A esperança do dia da sua vinda. A esperança da volta de Cristo. A esperança do dia em que nós nos encontraremos com Ele nos ares. Ou que nós seremos levantados e retirados dos nossos túmulos. E receberemos ali um corpo glorificado. Ele vai voltar, irmãos. Quer nós morramos hoje e Ele venha daqui a 100 anos. Quer nós vivamos 20 anos e Ele venha dentro desses 20 anos. Independente se morremos ou vivemos, nós temos uma certeza. Quer morremos, quer vivemos, Cristo virá. Jesus virá. Quer nós estejamos vivos ou não, nós temos uma certeza. Jesus voltará buscar a sua igreja. Ele voltará buscar o seu povo. Ele voltará buscar a sua noiva. Ele virá. Jesus virá, irmãos. Ele virá. E nós vamos responder aqui ao sermão. Se você puder, pode ficar de pé. Nós vamos responder o sermão aqui dessa noite sobre os inimigos da cruz de Cristo. E espero que nós que estamos aqui não tenhamos nos identificados como os inimigos da cruz de Cristo. Espero que nós tenhamos nos identificados como os verdadeiros crentes. Mas nós vamos responder o sermão aqui dessa noite de duas maneiras. Nós vamos aqui contribuir, irmãos, exercer o nosso momento de generosidade com nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa contribuição financeira. E você vai poder fazer isso de duas maneiras, como é o nosso padrão aqui.